Eis que o teu reino vem ao teu encontro. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, há uma pergunta que merece habitar o nosso coração. Que tipo de rei esperamos para governar a nossa vida? O mundo de hoje ensina-nos a admirar os fortes, os vencedores, os poderosos e aqueles que dominam pela riqueza, pela influência ou pelas armas. Israel também esperava um rei de Messias, revestido de poder político, capaz de derrotar os inimigos e restaurar a antiga glória do reino de David. Mas Deus, mais uma vez, surpreende as expectativas humanas. Escutamos na primeira leitura a profecia do profeta Zacarias proclama: exulta de alegria, filha de Sião, eis que o teu rei vem ao teu encontro. Ele é justo, vencedor e humilde, montando num jumentinho. Esta profecia foi escrita depois do exílio da Babilônia. Jerusalém encontrava-se fragilizada. O povo tinha regressado à sua terra, mas continuava pobre, sem autonomia política e cercada por grandes impérios. Humanamente, não havia razões para esperar um futuro glorioso. É precisamente nesse contexto que Deus anuncia um rei. Contudo, não será um rei segundo os critérios do mundo ou dos critérios humanos. Será um rei cuja força nasce da humildade, cuja autoridade brota de justiça e cujo poder se manifesta pela paz. Na cultura do Antigo Oriente, o cavalo representava o poder militar, enquanto o carro simboliza a supremacia bélica. Um rei que entrasse montando um cavalo anunciava guerra. Um rei que entrasse montando num jumento anunciava paz. Por isso, o profeta Zacarias acrescenta: eliminará os carros de guerra, destruirá os cavalos, quebrará os arcos de combate e proclamará a paz às nações. Não é apenas uma mudança de estratégia militar, é uma transformação da própria lógica do poder. Enquanto os reinos humanos mantêm a paz através da força de Cristo, estabelece a paz, transformando o coração humano. Como dizia Santo Agostinho, observava que existem duas cidades: a cidade terrena, fundada sobre o amor desordenado de si mesmo até ao desprezo de Deus, e a cidade de Deus, fundada sobre o amor de Deus até ao esquecimento de si próprio. Cristo veio inaugurar esta nova cidade, onde a verdadeira realeza consiste em servir e amar. Por isso, Jesus nunca conquista território, mas ele conquista pessoas. Nunca impõe a verdade pela espada, oferece-a pela cruz. Segundo, os séculos mais tarde, quando Jesus entra em Jerusalém, escolhe deliberadamente um jumentinho. Não foi um detalhe acidental, foi um gesto profundamente espiritual. Jesus está a declarar diante de todos o povo: eu sou um rei anunciado por Zacarias. Contudo, poucos compreenderam o significado daquele sinal. Esperavam um libertador político,
receberam um Salvador do mundo. Esperavam alguém que destruísse Roma. Encontraram aquele que veio destruir o pecado. Esperavam um reino terreno. Cristo inaugurou um reino eterno. São João Crisóstomo afirma que Cristo entra montando num animal humilde para ensinar que a verdadeira vitória nasce da mansidão. Quem domina os outros pela força permanece exteriormente vencedor. Quem domina o próprio coração torna-se verdadeiramente livre. Esta continua a ser uma das maiores lições do Evangelho. A força de Cristo manifesta-se precisamente naquilo que o mundo considera fraqueza. Então, a liturgia deste domingo convida-nos também a olhar para o mistério da cruz. Aquele que entrou humildemente em Jerusalém termina a sua caminhada aparentemente derrotado. É coroado, não com ouro, mas com espinhos. É elevado, não sobre um trono, mas sobre uma cruz. Pilatos mandava escrever: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A palavra INDRI. Sem saber proclama uma das maiores verdades da história. Porque é precisamente na cruz que Cristo revela a verdadeira natureza da realeza divina. O seu cetro é o perdão. A sua coroa e o amor é levado até o fim. O seu decreto real é: Pai, perdoa-lhes. E aqui compreendemos algo extraordinário. O reino de Deus não cresce pela violência, mas cresce pelo sacrifício. Não vence eliminando os inimigos, vence transformados pecadores em filhos de Deus. No Evangelho escutamos Jesus diz: Vinde a mim. O Evangelho oferece-nos uma das páginas mais consoladoras de toda a Sagrada Escritura. Jesus dirige-se aos cansados, não apenas aos fisicamente cansados, mas aos que carregam o peso da culpa, aos que perderam a esperança, aos que lutam contra o pecado, aos que vivem esmagados pelas preocupações, aos que procuram sentido para a existência. Ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos darei descanso. O descanso prometido por Cristo não significa ausência de dificuldades. Significa encontrar um sentido para elas. A cruz permanece, mas deixa de ser um peso sem esperança. Transforma-se um caminho de comunhão com Deus. São Tomás de Aquino explica que a mansidão de Cristo não é a fraqueza, mas a perfeita ordem da alma governada pela caridade. O homem verdadeiramente forte é aquele que domina as próprias paixões e se deixa conduzir pela graça. Por isso, a humildade de Cristo manifesta-se a plenitude da sua força divina. Na segunda leitura, escutamos São Paulo afirma: Seu Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em vós. E aqui que começa o reino. Não primeiro nas estruturas sociais, nem nas instituições, mas no coração humano. Quando o Espírito Santo habita em nós, acontece uma verdadeira transformação interior. O egoísmo converte-se em generosidade. A vingança transforma-se em perdão. O medo converte-se em confiança. O orgulho torna-se humildade. O reino cresce sempre de dentro para fora.
Por isso a Igreja não conquista o mundo através do poder político, mas pela santidade dos seus filhos. Então, caros irmãos e irmãs em Cristo, hoje Cristo continua a aproximar-se, montando naquele momento jumentino, simbólico da humildade. A pergunta permanece: quem governa realmente o meu coração? Será que Cristo o governa o orgulho, a ambição, a inveja, o ressentimento, o desejo de controlar tudo? Que armas preciso abandonar? Palavras que ferem, falta de perdão, indiferença, competição, violência escondida nas pequenas atitudes do dia a dia. Cristo pede-nos que abandonemos os carros de guerra do coração, porque ninguém constrói uma família feliz pela força, ninguém evangeliza impõe o medo, ninguém alcança a santidade sem aprender a humildade. Queridos irmãos e irmãs, o rei prometido por Zacarias já veio humildade, veio pobre, veio servir, veio morrer e veio ressuscitar e continuar hoje a bater à porta do nosso coração. Como dizia Santo Agostinho, o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousar em Deus. Esse descanso é precisamente aquele que Jesus promete no Evangelho de hoje. Que na Eucaristia entregamos ao Senhor todas as nossas fadigas. Que deixemos Cristo reinar sobre os nossos pensamentos, palavras e razões. E que, guiados pelo Espírito Santo, nos tornemos testemunhas do único reino que jamais terá fim. O reino do nosso Senhor Jesus Cristo é Rei de paz, de justiça e de amor. Amém.